Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje o tema vai ser produtos químicos, na verdade, a gestão dessa avaliação dos produtos químicos. Então, bora entender melhor. Quando você está numa empresa, um problema que é frequente é não ter grana suficiente para fazer a avaliação de todos os agentes químicos presentes na empresa. Pelo menos a avaliação quantitativa. Aconteceu uma vez eu precisar de uma empresa de 60 mil e só tinha orçamento para 20 mil. E eu tinha que dar meu jeito. Então, como isso é frequente, resolvi falar um pouco sobre o tema. Então, primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é o inventário, ou seja, levantar todos os agentes químicos presentes na sua empresa. Para isso você vai ter que ir lá no almoxarifado, pegar a listagem, vai lá no compras, vai na manutenção, vai na engenharia. Mas professor, tudo não está listado no almoxarifado? Infelizmente não necessariamente. Por quê? Porque, por exemplo, o cara da engenharia está fazendo um teste com algum produto que ele comprou direto ou o fornecedor enviou direto para o setor. Então não passou pelo almoxarifado necessariamente. Ou o cara da manutenção comprou dinheiro de caixinha em uma determinada loja, determinado produto que usam lá nesse setor. Então a gente precisa verificar todos os setores. Verificamos isso, já temos nosso inventário. E dependendo do porte da empresa, tu vai ter dezenas ou até centenas de agentes químicos presentes. Aí o segundo passo é fazer o quê? A FISPIC, né? Eu preciso da FISPIC de tudo isso. A ficha de informação, de segurança de produtos químicos. Porque com a FISPIC tu tem a bula do remédio de cada um. Porque o importante é saber quais são os mais críticos e quais são os menos críticos, né? Os mais tóxicos. Então, para isso, você tem que ter a FISPIC. Ok, você pegou a FISPIC. Mas, professor, eu não entendo nada de produto químico. Eu também não entendo tanto assim. Mas se na tua empresa tem tanto produto químico, provavelmente vai ter lá um profissional da área de química também. Então, se você já tem esse levantamento, você vai com esse seu amigo lá, seu colega profissional, e vai tentar fazer uma avaliação daquilo que é prioridade. Olha, quais são os agentes aqui que têm um maior potencial de dano para o trabalhador? Antes disso, você vai fazer um outro servicinho. Você vai separar os trabalhadores em grupo homogêneo. Ou seja, aquele agente ali está expondo quantos trabalhadores? Esses 10. Esse outro agente está expondo esses 100. E assim vai. Vai separando por grupo homogêneo de exposição. Ok? Porque aí facilita depois também. Porque eu tenho um produto, mas eu tenho vários setores que esse produto está expondo os trabalhadores. Então tem que fazer várias avaliações. Okay? Então, defini quantos tem expostos para cada produto, separei as FISPICs, fui lá com o cara da química e estabelecemos quais são aqueles mais tóxicos. Só que ainda tem outros critérios que precisam ser analisados. Um outro critério importante é o tempo de exposição. Porque uma coisa é eu ter aqui 10 trabalhadores expostos a um determinado produto químico 1 hora por dia. E outra coisa é eu ter 10 trabalhadores que ficam o dia todo e o mês todo. Percebe que o tempo de exposição faz diferença? Então eu tenho que verificar a toxicidade, mas eu também tenho que verificar o tempo de exposição. E a questão também do número de trabalhadores é outro critério que tem que ser analisado também. Então, nesse setor aqui, esse produto que é pouco tóxico, digamos assim, está expondo 100 trabalhadores. E esse outro produto que é muito tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico, faz muito mal, está expondo 10 trabalhadores. Eu, a princípio, poderia pensar em priorizar os 100. Não, mas esse aqui tem um potencial de dano muito maior. E isso precisa ser analisado também. Deixa eu pegar aqui minha cola para verificar se eu não esqueci nada. Toxicidade, concentração do agente, ok. Depois que eu fiz todo esse levantamento e consegui mais ou menos definir quantos agentes eu vou analisar, eu tenho que fazer o orçamento. Então eu vou verificar o custo. Quando você for fazer o orçamento, pede tudo. Não significa que será aprovado, mas pede a avaliação completa de todos os agentes que você achar necessário junto com o químico da empresa. Então vai dar lá 80 mil. Aí tu chega lá com o teu patrão e o teu patrão fala, olha, só tem 20. Agora a gente vai ter que fazer uma seleção. Que o 80 mil era para tudo. Mas você não tem dinheiro para tudo, então você tem que tomar cuidado.
Por quê? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: eu prefiro fazer uma avaliação de um menor número, mas bem feito, do que fazer de, sei lá, a maioria mal feito. Como assim? Se você só tem 20 mil e se você consegue fazer, por exemplo, uma avaliação química por produto para 20 agentes químicos, não é o ideal. Porque uma avaliação e nada é quase a mesma coisa. Eu já falei isso em outras vezes, em outros vídeos, em texto e tudo mais, mas um ponto de uma avaliação, uma amostra, e nada é a mesma coisa. Como é que você sabe se naquele momento não teve maior variação, menor variação, sazonalidade, aquele é o período do ano que tem menor produção, você pegou um período curto? Então percebe que um ponto não adianta, você precisa de mais amostras. Então eu prefiro pegar menos agentes químicos e fazer uma amostral maior do que pegar mais agente químico e fazer apenas uma amostra de cada um. E aí, para complementar esse amostral, você utiliza os dados dos últimos anos, caso não tenha mudado tanto o processo, ok? Só que além de tudo isso, ainda há erros possíveis durante a avaliação. Por quê? O que influencia? A umidade durante a avaliação vai influenciar, a temperatura, a pressão atmosférica, a ventilação, ou seja, a circulação de ar. Tem outros itens aqui, por exemplo, a forma como a atividade é realizada. Então tenho 2 trabalhadores que fazem exatamente o mesmo serviço. Só que esse aqui tem um produto químico, uma garrafinha, coloca no paninho, limpa lá a bancada ou limpa lá o produto que ele tem que fazer. O daqui faz o seguinte, ele pega a garrafinha, joga e limpa. Percebe que a exposição é diferente, apesar de ser exatamente a mesma atividade? E isso tudo precisa ser analisado. Então, essa avaliação tem que ser completa. E como a gente nem sempre vai conseguir fazer uma avaliação qualitativa, ou melhor, quantitativa bem feito, às vezes é possível fazer uma avaliação qualitativa. E aí, eu sempre indico um livro para você, né? Então vou indicar um livro aqui que você vai gostar muito, porque é gratuito. Você entra lá no site da Fundacentro, não sei se dá para você enxergar direito, mas eu vou ler aqui o título. Avaliação qualitativa de riscos químicos, orientações básicas para o controle da exposição a produtos químicos, Fundacentro. Então coloca lá no site da Fundacentro, entra lá no fundacentro.gov.br, coloca lá a avaliação qualitativa, que vai ter esse livro e vai ter mais uns 2 livros em áreas específicas, mas leia primeiro esse. E aqui vou ler um trechinho para você entender sobre o assunto, né? Então olha aqui, ó. Processos de trabalho estão frequentemente associados a fatores de riscos que podem ser de natureza química, física, biológica, ergonômica e ou psicossocial. Existem conhecimentos e experiências que permitem a prevenção e o controle de tais agentes e fatores, evitando assim consequências prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O grande problema é vencer a falha entre conhecimento e aplicação. O objetivo da higiene ocupacional é proteger a saúde dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação, da prevenção e do controle de fatores de risco no local de trabalho. Infelizmente, muitos obstáculos dificultam a aplicação desses princípios, como por exemplo, olha aqui o primeiro, ênfase exagerada na avaliação quantitativa da exposição, o que pode levar a um bloqueio das ações preventivas necessárias devido à impossibilidade de executar as avaliações caras e demoradas, o que seguidamente ocorre em função da falta de recursos humanos e financeiros. Então, o primeiro problema é manter só o objetivo na avaliação quantitativa. E falta de soluções pragmáticas aplicáveis em países em desenvolvimento, particularmente em pequenas empresas. Porque se uma grande empresa já tem dificuldade de fazer essa avaliação, imagine as pequenas empresas. E olha lá, em muitas situações óbvias, por exemplo, quando não há risco ou o risco é evidente e sério, requerendo o controle imediato, as avaliações quantitativas não são realmente necessárias, mesmo que existam os meios para realizá-las. Inclusive a NR9 prevê que sejam tomadas medidas preventivas quanto do reconhecimento de risco óbvio.
Então, se você tem uma situação que você está vendo que tem um risco lá, para que você vai fazer a avaliação quantitativa? Já estabelece que é um problema e vai direto para o controle. Depois, quando você tiver verba, aí você faz a avaliação quantitativa para verificar se o seu controle deu certo. E o último trechinho, o último parágrafo eu vou ler. Existem algumas abordagens pragmáticas que permitem tomada de decisão quanto à exposição e ao controle, mesmo em situações não tão óbvias. Tais métodos foram desenvolvidos a fim de facilitar, nos casos que isto é possível, a recomendação de ações preventivas, sem esperar por avaliações quantitativas complicadas e dispendiosas. Então, nesse livro, ele dá exatamente algumas metodologias para fazer a avaliação qualitativa de agentes químicos. Então, recomendo que você dê uma leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e, vez por outra, entra lá no meu site www.jornalsegurito.com. E ficou com alguma dúvida, quer dar uma sugestão de pauta? Escreve aí embaixo ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.